amém? Sejam todos bem-vindos já desde já. A gente vai com a minha cunhada, com Débora. A gente... Aqui hoje o meu ajudante não tá aqui, irmão, uma luta. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando, amém? Antes de eu começar, vou esperar o pessoal entrando. Antes de eu começar, eu quero justificar, né, que hoje a gente vai estar repetindo o mesmo tema da semana passada, que foi julgo igual, por conta de um problema que a gente teve. A gente falou muito de questões espirituais, não digo nem problemas, a gente falou de questões espirituais muito detalhadamente, né, muito especificamente, e nós decidimos por bem, porque algumas coisas foram citadas e nós decidimos por bem apagar aquele vídeo, né, por uma questão de prudência, para que isso não trouxesse nenhum tipo de rebatimento contra a nossa vida. Então, nós decidimos apagar e gravar um outro vídeo com o mesmo tema, e para que esse vídeo ficasse aí arquivado, para que pessoas possam acessar depois, né, e para que você que vai nos assistir agora possa compartilhar com aqueles que você sabe que precisam ser ministrados nessa área. Então, hoje nós vamos falar sobre o julgo igual, novamente. Vamos falar sobre o julgo igual. Vamos falar também sobre a transferência espiritual que acontece quando há uma relação sexual ilícita, ou seja, fora da aliança, fora dos projetos de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar do espírito de sedução também e como combatê-lo. Irmãos, é um tema muito delicado, é um tema muito profundo, né, que requer de nós um entendimento espiritual. Amém? Então vamos orar, Débora. Nós vamos começar aqui uma oração, orando pela sua vida, orando pela nossa vida, glória a Deus, orando por essa live, amém? Rabaixão da Arácia. E nós cremos que Deus, ele já começou a obra dele na vida de muitas pessoas. E a paz do Senhor, irmã Edilis, amém? Sempre está aí nos dando força, compartilhando. Se você entrar e eu não te cumprimentar, é porque eu não estou vendo todo mundo. Agora que está aparecendo aqui, Terezinha Soares, e a câmera está um pouco afastada de mim. Mas eu te dou a paz, amém? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Nós vamos levantar uma voz de oração agora, mas antes disso, o Senhor tem me direcionado e eu quero ler com você um salmo de adoração ao Senhor, um salmo clássico, amém? Um salmo em que nós vamos trazer, né, adoração, exaltação ao nome dele. Simone da Rocha, a paz do Senhor. Esses dias te vi, Simone, lá na porta de tua casa. Passei ali para visitar minha mãe, vi você, só não deu para falar contigo. Vamos lá. Salmo 100, muito conhecido, muito cantado, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Esse salmo diz que nós somos ovelhas, né? Somos povo e rebanho, do pastoreio do Senhor. Deus está dizendo nesse salmo para que nós adoremos, entremos em sua presença com cântico, porque nós temos um dono, Rabachá, Rebaracébia, nesse momento de entoação, de exaltação ao nome do Senhor. Engraçado que quando a gente exalta o Senhor, Deus libera uma palavra, e nesse salmo de exaltação o Senhor já está dizendo que nós pertencemos a Ele. Eu quero dizer para você, antes de nós começarmos a orar, antes de nós começarmos aqui esse discipulado, esse estudo,
Eu quero dizer para você que você tem um dono que tem ciúme de você, que te ama e que tem o melhor para sua vida, amém? Então vamos orar. Débora, pode começar essa oração, amém? Senhor, Pai, nós te louvamos pela tua santa presença. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Senhor, agora te louvo, no Senhor, porque eu tenho certeza, Senhor, que agora o Senhor vai vir muita... Senhor, agora o Senhor vai me extraordinariamente, Senhor, neste lugar, Senhor. Sim, muito obrigado, Senhor, porque eu sei e acredito que muitas pessoas, Pai amado, vai ser direcionadas através do seu Santo Espírito, através da tua palavra, Senhor. Sim, agora o Senhor vai se manifestar, a pessoa vai ser curada, as pessoas vão ser libertas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. O Senhor vem movimentar, Pai amado, as águas, Senhor, através das dessas pessoas, Pai, que precisa ser curada interiormente. Senhor, agora não sei, Pai amado, o motivo, não sei, de repente, a situação que teu filho tem passado nessa área sentimental, Senhor. Sim, Deus, mas tu sabe, tu és Deus que contempla, Senhor. Tu és Deus que contempla tudo escondido. Eu não sei se teve alguma decepção. Eu não sei, Pai, se teve algo mais sério que isso. Mas eu sei, Pai, que o Senhor vai vir com cura. Eu sei que o Senhor vai agir poderosamente. Eu creio. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, começa a trabalhar em cada vida. Começa a a visitar cada lar. Começa a trabalhar no interior dos teus filhos, Senhor. Senhor, também fiz a ligação nesse culto, Senhor. Senhor, Deus querido, que a gente, Pai, os queridos, vem estar ligado para esse culto, Senhor. Para a gente poder absorver a tua palavra. Aleluia. O Senhor tem uma terra boa, Senhor, para Deus querer absorver a tua palavra. Amém. E compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Para a gente praticar a tua palavra conforme o Senhor quer, Pai. Olha, que eu te peço em nome de Jesus, para que a gente venha ser obediente ao Senhor. Mas Senhor, sabemos que através da obediência, Pai, daí que a gente vai colher nossos frutos. Pai, vai ser frutos bons. Aleluia! Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a gente, Pai, que a gente está ligado a esse culto, Senhor. E, Pai, Senhor, tudo aquilo que tenta impedir o teu mover, que tenta impedir a tua glória se manifesta nessa tarde. Joga por terra em nome de Jesus, Senhor. Senhor, vai abençoar os teus filhos, Senhor. Pai, Deus, que se for, Pai, restituição de lares, Senhor. Se for restituição, Senhor, da glória, Pai, Deus, que de lares, Senhor, venha trabalhar. Meu Deus, te peço em nome de Jesus, Senhor. Muitas vezes, Senhor, através que às vezes muita gente guarda mágoa. Senhor, e não podemos guardar mágoa, mas porque a mágoa vai se tornar até uma enfermidade. Senhor, te peço em nome de Jesus, Senhor, amado, que você venha liberar o perdão. Deus, Liberação que virará-se. Te peço em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa me liberar perdão, Pai. E venha ser curado interiormente, Senhor. Venha bradar essa tarde com a tua glória, Senhor. Fica à vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Quero cumprimentar minha avó, a paz do Senhor, vó. A Cláudia Benevides, que entrou aí, Marcele Souza, paz. Deixa eu ver mais quem. A minha sogra, Olga, se eu não me engano, a Simone tá ali, a Adriana Silva. Sejam todas bem-vindas. Eu queria te pedir para você ajudar o reino de Deus a crescer, amém? Compartilhe essa live aí nos seus grupos, com seus amigos. Manda aí pelo WhatsApp, tem a opção aí de abrir também sala de vídeo. Quando você aperta compartilhar, aparece também o baldinho de pipoca que você pode abrir ali e compartilhar na sua sala, compartilhar na sua linha do tempo, amém? Meus irmãos, como eu falei no começo, essa live de hoje, ela é o mesmo conteúdo, ela tem o mesmo conteúdo da última live que nós falamos sobre julgo igual. Eu decidi apagar a outra e ministrar novamente, porque nós falamos muito detalhadamente aí sobre batalha espiritual, sobre atuação de demônios, né? E por uma questão de prudência, nós preferimos apagar, porque, se eu não me engano, a gente chegou a mencionar nomes, amém? E eu peço perdão, porque a palavra do Senhor diz lá em Êxodo, para que nós não mencionamos o nome dos ídolos na nossa boca. É claro que às vezes para orar, repreender, muitas das vezes nós mencionamos, né? Mas
nós não podemos ficar fazendo menção do nome desses, que nós sabemos que eles têm diversos nomes, né? Dado a mesma atuação demoníaca, na Grécia tem um nome, em Roma tem outro nome, amém? Então é a mesma atuação, só que recebe nomes diferentes aí em cada cultura, na cultura dos povos, amém? Mas nós sabemos que é a mesma atuação, então eu, por essa prudência, decidi refazer, amém? Mas eu oro a Deus para que, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o varão do Senhor, com espada de fogo na mão, com uma espada desembainhada, o Espírito que traz sabedoria e entendimento, aquele mesmo anjo que tocou o Senhor Daniel naquela batalha, naquela luta espiritual, para dar sabedoria e entendimento a ele, discernimento. Se tu estás aqui. Aquele anjo disse a Daniel: Daniel, homem muito amado, eu vim para te dar sabedoria e entendimento. Que este anjo venha nos tocar agora, por ordem do Eterno, por ordem daquele que reina eternamente, e que está sentado sobre o alto e sublime trono. Eterno Deus, tu és eterno, tu és poderoso, o teu cetro é de justiça, tu reina de geração a geração, não há nada impossível a ti. Todo céu e toda a terra e tudo que há debaixo da terra, Senhor, é governado pelo teu poder. Não há nada que possa escapar da tua mão. A tua palavra diz que operando o Senhor tem e pedirá. Nós não servimos não a um Deus que tem olhos e não vê, mãos e não apalpam, boca e não fala. Nós cultuamos um Deus ressurreto, nós cultuamos um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que levou os nossos pecados na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje está sentado à destra de Deus, aquele que recebeu o nome sobre todo nome, aquele que todos vão de declarar que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, o Filho do Eterno, o Filho do homem. Nós invocamos o teu nome, Yeshua HaMashiach, é o teu nome, Jesus. Nós chamamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Declaramos que dependemos tanto de ti, Senhor. Deus, nós somos tão pequenos e nós dependemos tanto do Senhor, tanto da tua graça, da tua palavra, da tua bondade. O Senhor disse a Israel: não tema, bichinho de Jacó. Senhor, que tu venha tirar todo o temor do nosso coração, nos levantar com o teu poder nesta tarde. Reina, meu Senhor, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa visitar cada servo teu agora, que esse bálsamo, que esta paz, que esse amor que eu sinto a tua misericórdia, eu sinto a tua graça. Aleluia! Tu és bom em todo tempo, tu és bom. Aleluia, exaltado seja o teu nome, que você possa sentir a presença do Senhor, porque Ele já está aqui, amém? Dulce Ferreira, a paz do Senhor. Meus irmãos, me ajude compartilhando essa live. Débora, bota aí para mim no fundo, amém? Então vamos lá, irmão, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas, carta de Paulo, 2 Crônicas, vai dizer o seguinte. Você certamente já conhece essa palavra, amém? E nós vamos entender aquilo que o Espírito quer falar conosco. Diz assim: não vos prendais ou não vos ponhais em julgo desigual
com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Amém? Então, a primeira coisa que nós entendemos nessa mensagem aqui, pode abaixar só um pouquinho, né? A primeira coisa que nós aprendemos nessa mensagem aqui é que um crente, ele precisa andar em jugo igual, amém? Eu falei na última live que a primeira decisão mais importante da nossa vida é com quem nós vamos passar a eternidade. Eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo, né, já tomaram essa decisão de entregar sua vida a Cristo. E a segunda maior decisão da nossa vida é com quem nós vamos passar a nossa vida aqui na terra. Amém? Então, essa decisão ela precisa ser totalmente guiada pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Porque a partir do momento em que a gente se põe em jugo desigual, nós comprometemos todo o nosso relacionamento com Deus. E eu quero te explicar um pouco do que é o jugo igual, para você que não ouviu na última semana. O jugo era uma barra de ferro ou de madeira que era colocada, né, na altura do pescoço de um boi, né, de um animal aí que servia para arar a terra. E essa estrutura, ela precisava ser colocada sobre dois animais que tivessem a mesma altura e a mesma força. Porque um jugo, quando ele era colocado sobre um animal mais forte ou mais alto e o outro mais baixo, aquela barra ela tendia a ficar, ao invés de reta, inclinada. Então, ao colocar um peso sobre aquele jugo, o animal mais frágil, aquele peso corria naquela estrutura de ferro, de madeira, e ficava toda sobre um único animal. Então, o que Paulo está dizendo? Para que a gente não venha se colocar em um jugo desigual com alguém, para que a gente não venha se submeter a uma relação em que não há igualdade. E Paulo não está dizendo de uma igualdade financeira, Paulo não está dizendo de uma igualdade social, Paulo está dizendo isso no âmbito espiritual, amém? Nós sabemos que nós que entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos da morte para a vida e nós passamos da condição de criatura para filho de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que um crente ou um filho, um servo de Deus, ele não pode ter comunhão, né, no sentido de fazer uma aliança com alguém que não professa a mesma fé, não cultua, não adora o mesmo Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Que um crente, ele deve se relacionar, né, em todos os sentidos, né, relacionamentos profundos, alianças, amizade, né, vida conjugal, casamento, com um cristão, porque ele vai dizer o seguinte, que comunhão há entre a justiça e a iniquidade, e a luz e as trevas, ou que harmonia há entre Cristo e o maligno. E ele vai dizer assim, no verso de Números 17, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. Então, Deus nos chamou para a santidade. O que é a santidade? O santo, ele é separado para alguém, para Deus, e ele é separado de alguma coisa. A palavra santo significa isso, significa separação. E nós que já somos salvos, nós estamos num processo cotidiano de santificação, de separação a cada dia, amém? De libertação de hábitos e costumes antigos e de separação a cada dia. É por isso que Paulo aqui adverte a igreja de Corinto para que eles não venham fazer aliança com quem não professa o mesmo Deus, porque isso vai acarretar em transtornos emocionais, espirituais, enfim. Eu disse na última live que um namoro, né, um relacionamento, noivado, ele não é evangelismo. Se você deseja falar de Jesus para alguém, investir espiritualmente na vida de uma pessoa para que esta pessoa seja salva, deixa eu dizer algo para você, não escolha o lugar de um relacionamento afetivo
para ganhar uma pessoa a Cristo. Porque um relacionamento afetivo, ele vai estar envolvido sonhos, sentimentos, projetos de vida, amém? E você não pode trazer esse campo espiritual de libertação para dentro de um relacionamento, porque você vai ter problemas, amém? Então, um cristão, ele não deve ter relacionamento de namoro, noivado e casamento com quem não é. Eu estou falando aqui para solteiros. A Bíblia diz que a mulher ou o homem, seja quem for, que casar e depois vir a se converter e o seu cônjuge consentir em conviver com ele, não se separe. Amém? Não é para separar. Mas se já casou, fica. Mas se não casou ainda, não se case com quem não serve ao seu Deus. Eu acredito que um católico se dê muito bem com um budista, seja lá qual for a fé, mas eu duvido muito que um crente ele possa se relacionar e ter um relacionamento saudável com quem não serve a Deus. E eu falo isso sem nenhum medo, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. Aleluia. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Lá em Amós 3,3, a Bíblia diz o seguinte: como caminharão dois juntos se eles não estiverem em acordo? Como eu falei que o santo ele é separado para alguém, ele é separado de alguma coisa. Então vamos trazer isso para o sentido bem prático, né? Se você que está solteira, hoje, nós sabemos que o ato sexual, ele foi criado por Deus para o casamento. A Bíblia diz, então, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. A união de um homem e uma mulher necessita de que haja uma separação do pai e da mãe e um casamento, uma relação de casamento, tanto na lei civil, na lei dos homens, quanto no religioso, que se chama, né? Quanto com a bênção da igreja. Então, o ato sexual, ele foi criado por Deus para o casamento. Então, trazendo para o campo prático, se imagina você, uma serva de Deus que sabe que a relação sexual fora do casamento é pecado, se relacionando com alguém que não serve a Deus e que não entende que isso é pecado e que também não vai entender. O que vai acontecer? Você vai se ver debaixo de uma relação, debaixo de uma situação em que os seus princípios e os seus valores vão ser constantemente constrangidos a se flexionar. A outra parte vai achar que você é doida, que o que você está fazendo não tem nada a ver, que quando duas pessoas, entre aspas, se gostam, elas podem ter alguma coisa, mas não é isso que a Bíblia diz, amém? A Bíblia nos ensina outra coisa. Então, como nós que somos servos de Deus e temos esse entendimento da palavra, vamos nos relacionar com quem não tem? Uma hora, essa situação, ela vai tensionar e alguma parte vai carregar o jugo desigual. E eu quero dizer aqui que esse jugo sempre tende a cair para o lado do servo de Deus. O servo de Deus sempre tende a ser retalhado por isso. Amém? Então você não pode caminhar debaixo de um jugo desigual. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, o seguinte: que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então você que é um homem espiritual, você que entende o que é pecado, você que busca a santidade, como você vai se relacionar com um homem natural, que não, um homem, uma mulher natural, que não nasceu de novo, que não entende as coisas de Deus? Para ele, lhe parece loucura, como diz a palavra. Então não tem concordância entre luz e trevas. Então não tem como caminhar se não houver um acordo. E deixa eu dizer aqui, eu já vi muitos casais que o rapaz ou a menina começou a frequentar a igreja, né? Porque estava gostando, estava apaixonado, aí queria ir para agradar, mas na verdade isso não é, irmão. Ninguém pode ir para a igreja com ninguém porque quer agradar, porque quer namorar, porque está apaixonado. Amém? Nós temos que primeiro nos apaixonar por Jesus. Essa pessoa precisa viver. Primeiro você tem que observar. A Bíblia diz que nós temos que observar os frutos. A Bíblia vai dizer que pelos frutos vos conhecereis.
a pregação de João Batista no deserto, Mateus 3, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos, ele vai dizer, produzir frutos que revelem o arrependimento. Então, ir para a igreja com a bonitinha, com o bonitinho porque está apaixonado, não faz de ninguém não faz de ninguém filho, não faz de ninguém servo de Deus. O que vai fazer uma pessoa servo de Deus é a confissão dela, é o arrependimento e a manifestação de frutos, amém? Não caia nessa cilada, não coloque, não abra o seu coração, amém? Que é tão frágil, que é tão delicado, amém? Não abra os seus sentimentos para uma pessoa que Deus não te direcionou, por alguém que não serve ao Senhor. Uma hora você vai cair numa armadilha, e quanto mais você se relaciona, mais a sua alma vai ficando envolvida, mais preso você vai ficando, e mais dificuldade você vai ter de ouvir a voz de Deus e obedecer, porque você vai estar envolvido no sentimento, você vai estar com a sua alma falando mais do que a voz de Deus. Então, no nome de Jesus, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, não comece nenhum relacionamento na sua vida com alguém que não é servo de Deus de fato, rebadácia, com o ímpio, nem que ele seja bonzinho, nem que a família dele seja muito boa, nem que ele seja muito educado. Nós não estamos falando de pessoas que são boas, nós estamos falando aqui de filho, e filho tem que se relacionar com quem é filho, senão não vai dar certo. Aí você pode dizer assim para mim: irmã, você está sendo tão radical. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia condena fortemente relações de um servo de Deus com um ímpio. E eu vou te dar vários exemplos aqui. Eu conheço uma pessoa muito querida, Rabacandarácia, que ela se casou, ela se converteu, na verdade ela já era convertida, estava desviada. Missionária Andréa Dutra, a paz do Senhor, minha irmã, amo tua vida, minha amiga. Deixa eu falar algo aqui para você. Eu conheço uma pessoa que ela já conhecia Jesus desde criança. Muitos anos de palavra, e ela se batizou um pouco antes de casar e tomou uma decisão de se casar com uma pessoa que não servia ao Senhor. E casou em julgo desigual. Deus perdoa, irmão. Mas a consequência é muito grande, Ramacandacé. A luta é muito grande. E essa pessoa paga um preço, porque aquele homem até hoje não se converteu em mais de 20 anos de casamento. E isso traz um conflito para dentro do lar, porque a mãe vai ensinar uma coisa para o filho, mas o pai vai ensinar outra. Eu vou dar um exemplo aqui muito bobo. A minha mãe, quando ela se casou, ela não estava na presença de Deus. Ela casou com meu pai. E meu pai nunca foi. Meu pai não é convertido até hoje. Nós oramos por meu pai, minha mãe ora pelo meu pai, eu oro pelo meu pai desde que eu me converti. E eu lembro, eu estou te dando um exemplo bem prático. E eu lembro, Rabacanda Séria, eu sei que Deus está falando em corações aqui, trazendo entendimento. Eu lembro que quando chegava a época de São Cosme e Damião, quando começava a chegar a época de São Cosme e Damião, quem é criança aqui de subúrbio igual a eu, de Madureira, saía todo mundo pra rua, aquela criançada para pegar doce. E eu, criança, né, desesperada querendo pegar doce. E a minha mãe me proibia de pegar doce. E o meu pai falava que não tinha nada a ver. E ele levava doce para dentro de casa. Amém? E a Bíblia diz que a gente não deve comer nada oferecido a ídolos. Então isso gerava um conflito, isso gerou um conflito até mesmo na minha criação. Isso é para você ver. Aí depois meu pai cedeu, respeitou minha mãe, nunca mais ele levou doce. Minha mãe teve uma conversa com ele. E meu pai nunca ficou afrontando, mas não é o caso de muitos. Então o que eu quero trazer aqui com esse exemplo? É que quando se casa em julgo desigual, isso vai refletir até mesmo nos filhos. Que eles vão ter uma hora que eles não vão saber a quem ouvir, Rabadachandarás. Porque um vai ensinar um princípio e o outro vai ensinar outra coisa.
Então nós temos que ter uma direção de Deus Aleluia. dentro Glória a dessa Deus. escolha. Verdade. E como diz todo pentecostal, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou te dar alguns exemplos que vão embasar aqui esse ensinamento do Senhor, amém? O primeiro deles, eu quero falar, só vou mencionar, não vou ler, é de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele tinha, Sansão de fato tinha esse problema de relacionamento, né? Ele sempre queria o que não era de Deus. E a Bíblia diz que ele se apaixonou e se envolveu por uma mulher chamada Dalila. E você conhece a história. Dalila pertencia aos filisteus. E Dalila, ela seduziu Sansão para descobrir qual era o segredo dele. Raban, Choquer e Avácia. E Dalila, ela fez uma chantagem emocional com Sansão, dizendo: ah, se você me ama, me conta o teu segredo. Dalila, ela constantemente, ela estava seduzindo Sansão porque ela queria acessar a vida espiritual dele. Ela queria acessar a intimidade dele com Deus. Dalila queria acessar Rebandarabacanda Sébia, o secreto de Sansão com o Senhor. E ele, no envolvimento emocional, ele ficou cego antes dos seus olhos serem vazados. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão, ele conta o segredo dele para Dalila. Dalila chama aqueles homens que têm Sansão, cortam o cabelo dele, Rabacanda Sébia, o segredo que foi revelado desde que ele estava no ventre, o mistério que Deus tinha com ele desde que ele estava no ventre da sua mãe, Remanda Sébia. Meu Deus! Os cabelos de Sansão são cortados. Cabelo aqui fala da unção de Deus ministerial na vida de Sansão. Sansão dependia não do cabelo, mas da obediência em não cortar aquele cabelo para que ele exercesse o seu propósito. Qual era? Libertar o povo de Israel ali da opressão dos filisteus e se levantar como juiz. Amém? Então Sansão, ele contou, abriu, expôs a intimidade para alguém que era natural, para alguém que era ali servir aos ídolos. Então o seu cabelo foi cortado, os seus olhos foram furados e ele foi levado preso. Assim acontece com todo aquele que se relaciona fora da direção de Deus. Perde a força espiritual, o seu ministério fica defasado, você perde o propósito de Deus, você se torna cego e pior, você é levado preso, Rabanda Sábia. Meu Deus. Como Sansão foi levado. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, Rabanda Súbia, de um homem chamado Salomão. A palavra que faz menção dessa história está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11. Vai dizer assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão, muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguires o seu Deus. A esta se apegou Salomão pelo amor. Verso 4. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era fiel para com o Senhor seu Deus, como foi de Davi. A queda de Salomão foi o relacionamento em julgo desigual. Ele amou muitas mulheres, amou a filha de Faraó, que era uma mulher idólatra, pagã, servia a ídolos, não servia ao Senhor. Amou as moabitas, amonitas, mulheres em que o Senhor disse que não era para se relacionar com este povo. O que aconteceu? Salomão se envolveu naquela idolatria. Muitos de vocês talvez não vão se envolver na idolatria, mas vai esfriar e morrer espiritualmente. Amém? Então a derrocada de Salomão foi o quê? Foram as alianças sentimentais erradas. Eu vou dar mais um exemplo. Lá em Esdras capítulo 9, do verso 1 ao 3, a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu fortemente. Por quê? Porque uma das causas do cativeiro foi porque o povo de Israel, os homens,
casaram-se com os cananeus, com os heteus e com os fariseus. Isso trouxe a idolatria para o centro do povo. E o que aconteceu? A Babilônia entrou como consequência disso e destruiu o templo do Senhor, que hoje sou eu e você, e levou todos os utensílios do Senhor para a Babilônia. Então, o que Deus está dizendo? Que quando nós abrimos a nossa vida sentimental, quando nós abrimos os nossos sentimentos, os nossos sonhos, para alguém que não serve ao Senhor, eu quero dizer para você que isso vai refletir diretamente na sua vida com Deus. Isso vai refletir diretamente no seu relacionamento com Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, Rabanda Sábia, não toque, Rabanda Xandarácia. Paulo vai dizer, sai do meio dele. Deus! Não se deixa perverter porque é educado, porque é bonzinho, porque é de boa família. Sabe por quê, irmão? Eu já vi muita história assim. Quando casa, o negócio vira o diabo. O negócio fica feio. Rebandarabachandarácia. E a Bíblia diz, como pode, mulher, saber se tu converterá o teu marido? Paulo vai dizer isso. Então, no nome de Jesus, namoro não é evangelismo. Não caia nesse argumento falso. Amém? Outra coisa que eu quero dizer. Vou falar aqui sobre Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, bandassuri, candaçabe. O coração de Acabe já não era inclinado como o coração de seu pai Davi para servir ao Senhor. E esta mulher chamada Jezabel era uma mulher que adorava Baal, que adorava Astarote, que adorava aí Rebandacébia, demônios. E a Bíblia vai dizer que esta mulher ela influenciou fortemente Acabe para que Acabe não servisse ao Senhor. Eu estou te dando mais um exemplo. Eu vou te dar mais outro exemplo. As filhas dos Moabitas, elas seduziram o povo de Israel, está lá em Números. Eu vou ler só mais esse. Números, no capítulo de número 25, vai dizer o seguinte: habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Amém? Então, essas mulheres aqui, de filhas dos Moabitas, elas seduziram o povo de Israel para quê? Para que se adorassem os ídolos. Sabe o que acontece, irmão? Esse povo não conseguiu destruir o povo de Israel. Então, o que esses povos faziam? Eles tentavam acessar diretamente a vida sentimental, as emoções. Envolvia, engodava, seduzia, né? Vou colocar aqui, fazia promessas de amor, oferecia 1001 coisas. E aquela pessoa ali já fragilizada, ela cedia aquela promessa, cedia aquela tentação, e aí começava a se envolver com os ídolos, deixava o Senhor, então o povo era destruído. Israel era uma nação que vencia a guerra sem pelejar. A única forma que as nações inimigas conseguiam encontrar para que o povo perdesse as guerras era seduzindo eles para cultuar os ídolos. Uma vez cultuando os ídolos e se desviando do Senhor, eles perdiam a guerra porque o Senhor se retirava do meio deles. Então Deus está dizendo, não se deixa envolver, porque isto é laço. Não cria argumentos na sua mente. Irmão, nós temos que ser dirigidos pela palavra do Senhor e não pelo que a gente acha. Eu quero dizer para você que eu sou, biblicamente falando, totalmente contrária a esse tipo de relação desigual. Porque as consequências são nefastas. Pessoas morrem espiritualmente, abandonam o Senhor, perdem todo o propósito de Deus por causa de relação em julgo desigual. Amém? Agora eu quero falar uma coisa também muito delicada, que eu vou falar sobre a transferência de demônios. Amém? Só para você ter uma noção do que acontece no mundo espiritual. Lá em 1 Coríntios, agora é 1 Coríntios, não é 2. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 16. Diz assim,
Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Que quem se une ao Senhor tem o mesmo espírito, né? E nós sabemos que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu me uno ao Senhor, o Espírito de Deus está dentro de mim. E você pode dar um glória a Deus por isso, porque eu tenho uma aliança com Deus. E quando eu tenho uma aliança com Deus, uma troca é feita. Fiz uma aliança com Deus, agora o Espírito está habitando dentro de mim. Amém? Você foi lavada, comprado com preço de sangue. E o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, porque você é templo do Espírito. Aí ele vai dizer, ele faz uma analogia. Quando nós nos unimos ao Senhor, nós temos o Espírito. Agora, quando uma pessoa, um homem, uma mulher, se une a um prostituto, uma prostituta, alguém que, eu não digo prostituta, aquele que cobra, né, para ter uma relação sexual com alguém. Eu digo aquele que vive relações sexuais ilícitas, né? Vive relação de adultério, de fornicação. Isto é prostituição, biblicamente falando. A gente entende prostituição como alguém que vende seu corpo. Mas, biblicamente falando, se prostituir é ter relação sexual fora do projeto e fora do propósito de Deus. Então, ele vai dizer que aquele que se une a uma prostituta, ele forma um só corpo com ela. E agora se torna uma só carne. Preste bem atenção. Se eu tenho uma aliança com Deus e o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, quando eu me uno a uma prostituta e formo uma só carne com ela, o que passa a habitar dentro de mim é o espírito de prostituição que está dentro dessa pessoa. Uma transferência espiritual acontece. Rabandacebe. É por isso que você vai ver que pessoas que elas têm uma vida de muitas relações sexuais ilícitas, né? Que a cada dia tá com uma pessoa e parece que nunca tá satisfeito. Parece que quanto mais pessoas ela se envolve sexualmente, mais insatisfeita, né? Ela se torna, e mais alianças ela vai fazendo, e se une com um que tem o mesmo problema, e mais atuações demoníacas vêm para a vida daquela pessoa. Então ela está totalmente encarcerada, rebandacebe, está totalmente aprisionada ao espírito da prostituição, que aprisiona ela naquela prática que ela não consegue se soltar, que ela não consegue sair. É como se fosse um vício. É mais forte do que ela. A Bíblia vai dizer que aquele que se vence pelo pecado se torna escravo dele. Então a pessoa se torna escravizada por aquela prática. Amém? Então é por isso que você vai ver que muitas pessoas que têm esse problema são pessoas que passam por um processo aí de libertação profunda. Pessoas que de fato vão manifestar demônios, né? Vão precisar passar por esse processo de libertação, passar por esse processo de cura. Por quê? Porque ela adquiriu, através da relação sexual, muita atuação demoníaca na vida dela. E deixa eu dizer algo aqui para você. Eu falei na última live, vou repetir, que Satanás, pode deixar aqui, que Satanás, ele precisa de um corpo para agir. Amém? E quem não sabe que o diabo, demônios entram em bichos, eles entram mesmo. Também, porque a Bíblia diz que quando Jesus expulsou aqueles demônios do Gadareno, ele pediu para entrar num corpo. E entraram ali no corpo, rebandacébia, dos porcos, e os porcos se precipitaram. A Bíblia diz também, nos conta sobre uma mulher que era prostituta, chamada Maria Madalena. E desta mulher, a Bíblia diz que 7 demônios foram expulsos. Por quê? Porque ela tinha uma vida de prostituição. E isso foi uma porta de entrada para que muitos demônios acessassem ela. Acessassem não só suas emoções, mas também acessassem o corpo físico dela. Então, como eu falei aqui, Satanás ele precisa de um corpo para agir, para entrar, né? Para morar dentro deste corpo. Então, o que ele mais busca é que pessoas abram essa porta de entrada através da relação sexual ilícita,
Esta é a principal porta que o inferno entra e é para atuar e dominar vidas de pessoas. Amém? Então, se guarde no Senhor, se guarde para o seu casamento. Amém? Aleluia. Não ceda a nenhum tipo de tentação, porque você sabe que o que vai estar agindo ali, a brecha que você vai estar abrindo, isso vai gerar consequências muito terríveis. Eu falei na outra live que o Espírito Santo de Deus ele possa derramar sobre os nossos corações pavor de pecar. Você pensar numa tentação, quando você criar coragem para pecar, lembra que as consequências vão ser terríveis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, esse tipo de relação sexual ilícita, ela abre portas para atuação de muitos demônios e para transferência de demônios na vida de pessoas. Amém? Eu quero entrar agora num outro ponto aqui. Hoje eu estou mais light do que na semana passada. Minha intenção é que você entenda. Eu quero falar de um assunto muito delicado que eu confesso para vocês que eu nunca vi ninguém falar. Eu li muito isso, né? Aprendi com a revelação do Espírito e aprendi em livros. Mas eu nunca vi isso ser mencionado em altares e discipulado. E sinto falta que esse assunto seja. E você está sendo aqui privilegiado de receber esse conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu só fazer menção aqui que ontem eu fiz uma postagem no meu Stories, no Facebook do Instagram, que eu indiquei pelo menos acho que uns 5 livros. Eu tirei foto, né? Eu fui na casa da minha mãe, tirei foto lá dos livros que estavam guardados lá. E falei, vou tirar foto desses livros aqui para poder indicar o pessoal. E eu queria que você, se você tiver a oportunidade, aqueles livros não existem em PDF. Só tem um que existe, que eu vou disponibilizar depois o link. Mas se você tiver condições de adquirir, de comprar, invista naqueles livros que vai ser de muito proveito para a sua vida. Então, eu quero falar agora sobre o espírito de sedução. Vamos entender o que é a sensualidade, o que é esse espírito de sedução. Lá no livro do profeta Oséias, o livro do profeta Oséias é um livro que trata especificamente dessa situação e é um livro que vale a pena você estudar e você ler. Eu vou ler só o capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Eu vou focar aqui só na sensualidade. A sensualidade, ela tira o entendimento. E o que é o espírito da sedução? O espírito da sedução é aquele que ele age numa pessoa, né? Ele age numa pessoa para alcançar outras pessoas. Ele seduz pessoas. Amém? Você já sentiu alguma vez, com certeza já, você já se sentiu atraído por alguém? Você começou a pensar numa pessoa do nada, aquela pessoa não sai do seu pensamento, não sai da sua mente. E você olha para aquela pessoa, você se pergunta por que você está se sentindo atraído. Porque aparentemente naquela pessoa não existe nada que de fato seja interessante para você, mas você sente uma atração. Você sente que algo está te puxando. Você sente que algo está te convidando, está te tentando. Certamente isso é o espírito de sedução. E a Bíblia diz que o espírito de sedução, ele atua como? Para tirar o entendimento, para cegar. E para fazer com que você haja nas emoções, para fazer com que você haja no calor, né, de até mesmo um desejo sexual. Então o espírito da sedução, ele é isso. Ele aquece, 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 aquece. Ele provoca, ele é provocante. Ele captura a atenção, ele captura a mente, ele captura os pensamentos. A intenção dele é de aprisionar pessoas através do pecado. Então ele vai te provoca, até que você ceda aquela tentação. Quando você cede, que a sua consciência volta, porque a sensualidade tira o entendimento. Quando o seu entendimento volta, o que acontece? Você se sente arrependido, porque você foi capturado, você foi seduzido, você foi engodado, você foi encantado, pelo espírito da sedução. E deixa eu falar aqui, o espírito da sedução, ele anda de mão dada com o espírito da feitiçaria,
pelo encantamento, pelo encanto, rebácia, rebandacébia. É por isso que pessoas que passam a viver uma vida de adultério, muitas pessoas, você sabe de casos assim, que deixaram o seu lar, a sua família, por causa de relação de adultério. Na maioria das vezes, 99% das vezes, você vai perceber que a amante é uma pessoa envolvida com a adoração a ídolos. São pessoas envolvidas com essa prática. São pessoas que atuam, ou já foi, como o Douglas falou, que atuam nessa área do encantamento, rebanda sério, da sedução. Por quê? Para tirar um entendimento. E às vezes a pessoa se pergunta, todo mundo fala, mas por que você está fazendo isso? Mas por que você saiu da sua família? A própria pessoa que está naquela prática, ela não consegue entender por que ela está fazendo aquilo. Mas ela se sente presa, ela se sente atraída, ela se sente encantada, ela se sente envolvida. Nem ela mesma sabe. Ela está sendo direcionada, rebandacere. Ela está sendo conduzida, não pelo Espírito de Deus, mas ela está sendo conduzida pelo encanto, rebacebe. O que é encantar uma pessoa? É seduzir os olhos daquela pessoa de forma que ela não enxergue a realidade tal como ela é. E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, o Espírito que esteve sobre Jesus, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de entendimento, é o Espírito de conhecimento, é o Espírito de temor do Senhor. Foi isso que Isaías profetizou, abaixando a cábia. É por isso que nas primeiras lives eu falei bem com você, amém? Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, é por isso que nas primeiras lives eu falei que nós não temos que rabandachandarácia, que tomar a decisão pelo que a gente gosta, pelo que a gente acha bonito, porque a sedução, ela age, irmão, ela tenta agir até na nossa vida, que é servo de Deus, que é serva de Deus. Tu acha que o diabo ele não tenta envolver um homem de Deus? Por que a gente vê homens e mulheres de Deus aí caindo no adultério? Porque foram engodados, seduzidos, não tiveram discernimento, caíram, não resistiram. Amém? Que o Senhor possa reviver, trazer vida novamente a essas pessoas, restaurar, porque algo aconteceu, rebandachanda, rabacanda, sábia. É por isso que eu falei que as nossas decisões, elas precisam ser tomadas pelo que Deus fala. Ovelha caminha em concordância com a voz do seu pastor. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Paulo vai dizer em Romanos 8,14, você vai sair daqui decorando isso. O que Paulo diz? Ele vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus não guia ninguém ao adultério. Deus não guia ninguém à fornicação, dandara, paz do Senhor. Lia, paz, sejam bem-vindas. Então, cuidado com o espírito da sedução. Cuidado com o engodo. Cuidado com o encantamento. Cuidado com aquela pessoa que quando chega, pode ser homem, pode ser mulher, chama a atenção para ela, de todo mundo. Ela quer chamar a atenção. Cuidado, rebanda, rabachanda, rabacás. Cuidado com aquela risadinha. A Bíblia diz que a gente tem que fugir. Paulo vai dizer em Efésios, dos gracejos indecentes, das conversas torpes, das piadinhas de duplo sentido. Isso não convém ao santo. Deus está dizendo para quem é igreja, você que é a igreja, você que é a noiva, você que é remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Jesus está dizendo, tenha discernimento espiritual, não se deixe engodar. Quem age para seduzir, para conduzir, né, a relação sexual ilícita, não é a noiva, é a prostituta. A noiva, ela está guardada. Glória a Deus. A noiva, ela se adorna para o noivo. A noiva tem dono. Quem é noiva não expõe a sua sexualidade. Irmão, o que é? O que é a sensualidade? Deus, Como que o espírito de sedução age?
através da sensualidade. E a gente vê que a moda, né, o mundo da moda, a mídia, as novelas pregam tanto que a sensualidade é bonita, que ser sensual, mas quem é noiva não é sensual. Deixa eu dizer, o que é a sensualidade? A sensualidade é a sexualidade exposta. É quando você expõe a sua sexualidade. É quando você expõe o seu corpo de forma a sugerir o sexo. É quando você se veste de uma forma provocante, de uma forma sedutora. E deixa eu dizer algo aqui, só para eu não entrar nesse assunto antes de falar um outro que também está ligado. Lá em Oséias capítulo 4, como eu falei, o verso de número 12 diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então, o que Deus está dizendo? Que o povo, ele estava sendo enganado a praticar a idolatria e a feitiçaria por causa de um espírito de prostituição. Uma vez se prostituindo com mulheres pagãs, com homens pagãos, o que entrou para eles? Um espírito de engano. E esse espírito de engano que entrou através da prostituição estava fazendo com que eles pegassem isso aqui, ó, consultasse o que não tem vida, que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, mãos e não apalpem. Então eles estavam consultando e o ídolo, que não tem vida, estava se comunicando com eles. O que Deus está dizendo é isso. Eles consultam o pedaço de madeira e a vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição enganou. Eu quero dizer algo aqui, que necessariamente quem tem a prática da idolatria, rabassai, e eu não digo só idolatria não, irmãos, há demônios, mas quem tem uma vida, uma prática de idolatria, são pessoas que estão imbuídas no engano, são pessoas que estão imbuídas na fantasia. É esse processo que acontece. Você acha que Deus exortava tanto o povo de Israel para fugir da idolatria à toa? Parece que se você ler a Bíblia, o Novo, o Antigo Testamento, chega a ser bizarro de tanto que o povo idolatrava. E você se pergunta, teve um dia que eu lendo, ali, se eu não me engano, eu estava lendo o Êxodo, quando eles constroem Bezerro, eu falei, Douglas, mas parece uma compulsão. O tempo todo essa idolatria, o tempo todo Deus mandando eles voltar. Por quê? Porque gerou, irmãos, isso aqui que eu estou falando é muito complexo, mas você vai entender pelo Espírito. Gerou um encantamento, gerou um engano, gerou uma sedução. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que aqueles que adoram ídolos, ele se torna semelhante a eles. Quando uma pessoa adora um ídolo que age diretamente na área da prostituição, e esse ídolo vai ter diversos nomes, de acordo com as culturas, mas ele atua de gerações em gerações, em culturas e culturas. Aí você vai ver aquela pessoa que adora, ela se torna semelhante. Se é de prostituição, se é a deusa da fertilidade, aquilo vai transferir tudo para ela, vai se tornar uma pessoa altamente envolvida com a prostituição. Rabaxandará. Eu não sei você, mas Deus está trazendo entendimento. Rebanda sébia. Deus está trazendo entendimento. Deixa eu dizer algo aqui para você. Não vá se envolver com quem adora a calabaxandarácia, com quem adora essas práticas. Você vai ser envolvido. Rebandaxandarabacácia. Você vai ser enganado, rebanda súbia. E eu estou pregando essa palavra aqui, mas eu sei que o diabo não quer que eu fale isso. Eu sei que ele não quer. Muitas coisas vêm para intimidar a gente. Mas aqui eu prego a palavra do Senhor. E é Deus que é o meu Glória escudo. a Deus, aleluia. Então, o ídolo, ele vai enganar aquela pessoa, ele vai seduzir. Não é só na prática não, irmão, é na mente. A pessoa que serve ídolo, a mentalidade dela é cativa, é do encantamento, é do engano, é da mentira, é da sedução. A pessoa vê o que não existe. Meu Deus! E deixa eu dizer algo aqui para fechar.
Vai dizer assim: sacrificam sobre o cume do monte e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos rebentos. Ah, não, tá aqui no verso 14. Diz assim: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se coisas culturais sacrificam, pois o povo não tem entendimento, corre para a perdição. O verso que eu queria ler é a última parte do verso 13, que vai dizer o seguinte: vossas filhas se prostituem, vossas noras adulteram. Deus está dizendo que a prática da idolatria estava direcionando o povo diretamente para o adultério e para a prostituição, porque são coisas que caminham juntos. Como eu disse, só recapitulando, Satanás precisa de um corpo para entrar e agir. E por onde ele entra? Rabacebe, através da prostituição. E uma vez entrando, ele gera uma série de transtornos espirituais na vida daquela pessoa. E pessoas que adoram ídolos, elas necessariamente, quando eu aprendi isso, eu passei a reparar, e você vai reparar também. Você vai aprender a observar pessoas que cultuam ídolos. E você vai notar que pessoas que cultuam ídolos são pessoas que têm problemas na área sexual. Porque a Bíblia diz: por isso as vossas noras se prostituem, os vossos filhos adulteram. Você vai ver que são pessoas que têm problemas nesta área. Seja de relação com o mesmo sexo, seja de relação de prostituição, de adultério. Você vai ver isso acontecendo, porque é uma consequência. Recaná chega a baçar. Por isso o Senhor está dizendo para você, ovelha do rebanho do Senhor. Foi por isso que eu comecei essa live lendo Salmo 100. Para você saber que você é ovelha de um rebanho e você tem um dono que é o teu pastor. Recando remarácia, rebadácia. O Senhor diz para você: se aparta, cai fora disso. Não seja como o povo de Israel que se envolveu com aqueles povos. E o que aconteceu com eles? Eles perderam a intimidade com Deus. Amém? Eu só quero fechar aqui, voltando, estava falando da noiva, né? A noiva, quando ela se arruma, né? Hoje em dia as coisas estão muito estranhas. Quando estava para me casar, eu passei a seguir muitas páginas de estilista, muitas páginas de noiva, né? Que a gente fica tão encantada por esse mundo do casamento, é tanta coisa linda. E uma coisa me espanta, que hoje em dia eu vejo muitos vestidos de noiva sensual. E se você procurar, você vai ver vestido com as costas totalmente nu, vestidos totalmente decotados, né? De noiva. Mas na essência, né? O real sentido do ser noiva não é isso. Isso é uma noiva que está envolvida aí com os valores desse século e não com o reino. Porque uma noiva, ela é adornada, ela está separada exclusivamente para um noivo. E uma noiva, que é você, que sou eu, que somos igreja, ela não pode estar exposta. Como eu falei aqui, né, a sensualidade, o espírito de sedução, ele age, né, por este meio, pelo meio da sensualidade. O espírito de encantamento, ele age por esse caminho. Então, não querendo te doutrinar, porque eu sei que muitos de vocês, cada um aqui, tem o seu pastor, tem a sua pastora, mas eu estou ministrando para você a palavra. E eu não quero pregar aqui a roupa X, a roupa Y, se é calça, se é vestido, se é saia. Não se trata disso, mas se trata de uma única coisa. A Bíblia vai dizer: não sou eu. 1 Timóteo capítulo 9, do verso 10, Paulo vai dizer que as mulheres devem se vestir com um traje decente, isto é, com modéstia. E a modéstia significa o quê? Sem sensualidade e sem excessos. A palavra modéstia no hebraico significa tissinute, que é elegância com simplicidade, sem excentricidade. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de hoje, debaixo dessa palavra, você vai aprender a se examinar e a examinar com os olhos espirituais o que está ao seu redor. Você vai detectar quem tem a sensualidade e quem não tem. Rabandarabachandacabe.
E você vai se autoanalisar, rebandassuriandarácia. Porque o sensual, ele não se veste com elegância e simplicidade. Ele quer ser excêntrico. Ele quer mostrar aquilo que deve ser exclusivo. Rebandarabassu. Ele quer expor. Irmãos, sensualidade, intimidade exposta já entra pelo caminho da sensualidade e, consequentemente, da prostituição. Deixa eu dizer aqui, seja calça, seja sandália alta, seja maquiagem, seja saia, seja vestido, tem que ser modesto. Não é modesto no sentido de pobre, de miséria, não é isso não. É no sentido de ser decente. De você se olhar no espelho e dizer, Espírito Santo, essa roupa revela a tua glória. A Bíblia vai dizer que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de quem? Deus. Aleluia. Então até o meu vestir, amplio aqui a ideia, precisa glorificar o nome do Senhor. Precisa glorificar o nome de Deus. Se é calça, tem que ser decente. Se é saia, tem que ser decente. Se é vestido, tem que ser decente, tem que ser para a glória de Deus e não para a sensualidade. Amém? Que esse espírito de sensualidade saia das nossas igrejas, Glória a Deus. Saia do ministério jovem, Aleluia. saia do grupo de mulheres. Em nome de Jesus, nós Aleluia. denunciamos esse espírito de prostituição, de sensualidade, de sedução que vem para engodar através de uma falsa liberdade. Pessoas que se afirmam que são livres, deixa eu dizer, quem serve a Jesus não é livre, é escravo de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Aleluia. Não mais Glória a Deus. vivo eu, mas quem vive em mim é o Senhor. Rabandacébia. A Bíblia vai dizer que vã é a formosura da mulher, a sua beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Então, esses dias nós vamos ver essa cultura, essa ideologia sendo pregada sobre esse fardo sendo jogado sobre nós que somos mulheres. Mas quando o sábio diz isso em provérbio, que vã é a formosura, passageira é a beleza, ele está dizendo que a mulher ela deve abrir mão de tudo isso para ser louvada pelo Senhor. Não que a gente não possa usar maquiagem, a gente pode usar maquiagem, mas você sabe, você que tem intimidade com Deus, você vai perceber que vai ter coisas que você vai colocar dentro de você, que é o teu árbitro, que é o pastor que te conduz, que vai te incomodar. A maioria de vocês que estão me ouvindo aqui são mulheres. Quem que joga a primeira pedra, quem nunca colocou uma blusa, quem nunca colocou um vestido, uma calça, se sentiu mal, voltou para casa, ou melhor, nem saiu de casa e trocou. Quem nunca fez isso? Irmão, se você não é serva de Deus, você nunca voltou para casa porque o Espírito te incomodou, tá hora da gente se rever. Amém? Eu sou apaixonada por batons. Eu gosto de batom escuro, eu gosto de batom claro. Eu amo batom. Se quiser me dar um presente, me dá um batom. Eu gosto muito de marrom. Adoro, tem todas as tonalidades de marrom. Mas houve um batom que eu coloquei certa vez que aquele batom me incomodou. E eu tirei aquele batom. O batom era pecado? Não, não é pecado. Mas para mim me trouxe incômodo, eu tirei. Porque não por mim, mas aquele batom poderia escandalizar alguém no lugar que eu fui. Então eu preferi tirar para não escandalizar o meu irmão. Então, irmãos, aqui, quem é do reino, né? Quem é do reino, quem é livre, não é guiado por uma doutrina humana. Eu não preciso te colocar dentro de uma caixa e dizer quais são as cores de batom que você pode usar e quais são os tipos de roupa que você pode usar. Quem é livre discerne, rabandarás. Paulo vai dizer aos Hebreus que aquele que já alcançou maturidade e come alimento sólido, ele sabe fazer distinção entre o bem e o mal sem que ninguém lhe diga, porque o Espírito direciona. Então, existem lideranças, me perdoe aqui, que não sabem conduzir o rebanho do Senhor em liberdade, então bota dentro da caixa. Faz você seguir o manual. Deixa eu dizer aqui para você, não é manual que vai te guiar, é o Espírito Santo.
Tem coisa que pode ser embaraço para você, tem coisa que vai ser embaraço para o outro, que não é embaraço para o outro. Eu conheço uma pessoa que não pode pintar a unha de vermelho. É ela. É pecado pintar a unha de vermelho? Não é. Mas ela se sente incomodada, então ela não bota. Porque para ela, aquilo ali incomoda ela. O Espírito Santo sinaliza algo nela. Então ela já conversou comigo que ela pintou, ela se sentiu mal, tirou. Aí eu vou dizer que é pecado? Não é pecado, irmão. Para ela é um embaraço, então ela prefere tirar, porque foi uma pessoa que já teve problema com sensualidade. Então deixa eu dizer algo aqui para você. Não é o tipo de roupa, não é a roupa X, não é a roupa Y que vai ser para você errado, perdão. O que vai te direcionar vai ser o Espírito Santo de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? A irmã está pregando roupa, por que está falando tudo isso? Não era sobre relacionamentos, sim. Mas deixa eu dizer algo para você, a roupa vai revelar quem você é. Então como é que você está dizendo isso? Vou te mostrar na palavra. A Bíblia vai dizer o seguinte, Salmo 29, verso 2, vai dizer o seguinte: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Sabe o que é isso? É que a santidade ela tem uma lógica de uma beleza que não é a lógica do mundo. A lógica de beleza do mundo é a lógica da sensualidade, mas a lógica de beleza do reino é da santidade. Quanto mais santo, mais bonito. Essa história de que fica santo, que se santifica, se torna uma mulher feia, que não raspa sovaco, que não quer raspar a perna, que não quer tirar buço. Irmão, no nome de Jesus, se você não quer tirar, você não tira. Mas deixa eu dizer algo para você, que ser santo não significa nada disso. Rabaxandarás, Douglas está aqui rindo. Então tem gente que acha que ser santo é ficar feio. Não pode mais usar roupa colorida, rebanda sério. Está repreendido isso em nome de Jesus, esse jugo que foi colocado sobre a noiva. Não é o formato, é o Espírito Santo, ele é a minha consciência. Rebandarácia. Glória a Deus. Ele habita dentro de você. Paulo vai dizer o seguinte, meus irmãos. Ele vai falar assim: pro preço de sangue foste comprado, não vos tornei escravos. Amém? Não quero nem entrar nesse mérito, porque eu sei que tem a irmãzinha lá que tem dificuldade, que de repente vai ter que usar saião. Vai ser ela e Deus, mas eu quero te convidar para algo maior. E eu falo aqui como alguém que já foi do manto, do recanto do manto, que não usava nada. Mas foi um momento meu com Deus. Não usava nada de colorido, não usava nada, era do manto, do saião. Não botava batom, não botava maquiagem, não botava nada. Meu cabelo era igual de assembleana aqui, nada contra, irmão. Amo essa assembleana. Mas era tipo a Elane Martins, quase lá. Então eu era muito assim. Eu falo como alguém que viveu isso. Mas eu vivi isso por um tempo. Amém? Eu vivi isso por um momento ali meu. Nem vou entrar nisso porque é muita coisa. Mas eu precisei passar por isso. Mas quando eu entendi que ser santo não dependia disso, eu me tornei livre no Senhor para discernir o que me convinha e o que não me convinha. Amém? Deixa eu só citar mais um texto aqui. Vou citar Apocalipse 19, verso 7 ao 8. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Apocalipse 19, verso do 7 ao 8, nós já vamos fechar, vai dizer: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, nós nos vestimos do que nós somos, do que nós fazemos. O linho finíssimo significa o quê? O ato de justiça. Então, o que Deus está dizendo? Que nós nos vestimos do que somos. O justo se veste como justo. Não é a roupa que me santifica. Não é a roupa que me torna santo. Mas porque sou santo, me visto como tal. Amém? O santo, ele vai refletir que ele é santo na sua forma de falar, de se comportar, de se relacionar, de se vestir, de se maquiar. Então, o santo, ele vai refletir isso externamente, porque a santidade começa dentro de mim. Não adianta pessoas que ficam com uma sensualidade
enrugida, rebacébia, e com uma roupa de santo, mas por dentro tu olha dentro do olho do camarada, tu vê que o camarada tem problema de prostituição. Mas, aparentemente, é como Paulo vai dizer, né? Há pessoas que fazem usos, né, de coisas, tô falando muito, né, de coisas que não tem poder para refrear a sensualidade. Não é a roupa que eu boto, a maquiagem que eu tiro, o cabelo que faço, que vai refrear a sensualidade, que vai refrear a prostituição. Tá lá em Colossenses. É a transformação do espírito. Você conhece a história do cachorrinho adestrado? Só para fechar. Você bota o cachorrinho para andar de 2. Ele vai andar ali em pezinho, bonitinho, todo mundo, ai, que gracinha. Tem uma hora que ele vai cansar e ele vai andar de 4. Por quê? Porque a natureza dele é de cachorro. Assim é a religiosidade. Ela te adestra a se comportar de uma maneira, como um cachorrinho adestrado. Uma hora o religioso se cansa da aparência. Ele se cansa de demonstrar algo que ele não é. Então ele se cansa, ele volta para a natureza dele. No caso do cachorro, ele volta para a natureza dele de quadrúpede, né? Ele anda de 4. Então, o que o Espírito faz? Ele não coloca uma roupagem em mim. Ele muda a minha natureza. A natureza do cachorro não foi mudada. Ele continua sendo quadrúpede. Ele estava adestrado a andar de 2. Quando ele cansou, ele voltou para a natureza dele. A religiosidade, ela faz isso. Ela adestra pessoas a se comportar de uma maneira em que não tem nada a ver com o interior dela. Então, uma hora ela cansa, ela volta para a velha natureza. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não faz isso. Ele não adestra ninguém, ele liberta. Ele transforma. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. Porque Deus gera um novo ser em você, segundo a sua imagem e semelhança. Minha internet vai cair, meu telefone. Bota para carregar aqui para mim, Douglas. Tá caindo aqui a bateria. Então, o Espírito Santo, ele transforma o nosso interior. Amém? Então, só para fechar, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele se veste de majestade e de poder. Se vestiu o Senhor e se cingiu. Reina o Senhor, vestiu-se de majestade e de poder. E vestiu o Senhor e se cingiu. O que Deus está dizendo aqui? O salmista está dizendo que o Senhor se veste do que ele é. Ele é majestoso, então ele se veste de majestade. O santo se veste de santidade, de linho fino. Só para fechar mesmo. A Bíblia diz lá em Judas, deixa eu ver se eu deixei marcado aqui. Lá na epístola de Judas. Isso é uma palavra de Deus. Lá em Judas. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela sensualidade. Então existem roupas, não sou eu, irmão, tá tudo na palavra, que são contaminadas pela sensualidade. É só você ler a epístola de Judas que você vai ver o que eu tô falando. Então, que o Espírito Santo ele possa nos transformar a nossa mente. Então, fechando, o que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, julga igual. Crente namora crente. Crente casa com crente. Crente se relaciona com quem? Filho anda com filho. Filho casa com filho. Filho não casa com o ímpio. Amém? Isso vai trazer transtornos para a vida de servos de Deus. Eu já dei vários exemplos. Segunda coisa que nós aprendemos. A relação sexual ilícita fora do propósito de Deus gera transferência de demônios. Amém? Não se relacione sexualmente fora do propósito de Deus, porque isso vai trazer atuação demoníaca para a sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos. Deixa eu só recapitular. Terceira coisa que nós aprendemos aqui hoje. Sobre o espírito de sedução, aquele que engoda, que seduz, que tampa o entendimento. Amém? Que encanta. Aprendemos a discernir o espírito da sedução. E aprendemos a discernir também as vestes de santidade. Amém? Você vai ver quem tem sedução e quem não tem pelas vestes. É aquele amigo lá bonito do trabalho, né? Que chega todo cheiroso, quer beijar todo mundo, quer cumprimentar todo mundo, bota aquela roupa apertadinha, quer mostrar que tá puxando um ferro brabo na academia. Você vai discernir fácil. Amém? Então vamos orar.
porque essa é tarde de entendimento, de libertação, de ensinamento. E eu creio que Deus está dando discernimento, Deus está acelerando, dando crescimento, maturidade. Como o autor dos Hebreus disse, que o homem maturo ele tem discernimento. Se você não tem discernimento, se você não conseguir perceber coisas, Deus está abrindo o teu entendimento, amém? Oremos. Senhor amado, Deus querido, graças te dou por mais uma live nessa tarde, que nós estamos encerrando. Mais um dia, mais uma jornada, mais vidas alcançadas pela tua palavra, por essa mensagem. Pessoas que estão galgando entendimento, pessoas que começaram sem saber nada e já estão construindo o entendimento da tua palavra, já estão crescendo espiritualmente. E esse crescimento, esse entendimento, ele vai gerar frutos. Senhor, no nome de Jesus agora, Abadacébia, desembaraça essa pessoa que está engodada, que está enfeitiçada, Rebadácia, que está encantada, traz discernimento, solta as cadeias, arrebenta os grilhões, repreende, Senhor, todo prato, toda sedução, todo embaraço, toda situação que Satanás cria para engodar, para persuadir, para aprisionar. Sai agora, eu libero uma palavra profética, que vidas serão libertas, novas histórias serão escritas pela tua mão, pelo teu dedo, pelo teu propósito. Senhor, eu abençoo cada mulher nessa tarde, nós abençoamos a sua vida, aleluia. Declaramos que você vai viver a vontade de Deus para a sua vida. Vou chamar minha intercessora, pode orar, Débora. Senhor, Pai, eu te louvo por essa palavra, Pai. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada detalhe que o Senhor falou nessa palavra, Senhor. Por cada detalhe, Senhor. Senhor, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo nós, Senhor. Que o Senhor possa, Deus querido, trabalhar nessas pessoas, Pai, através dessa palavra. Deus, que o Senhor agora, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado em cada detalhe, Senhor, muito obrigado, Senhor, agora por essa palavra, Senhor. Aleluia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas que ouvem essa palavra, Senhor, Deus querido, venha absorver, Senhor, agora, Pai. Jesus. E Deus querido, muito obrigado, Senhor, agora até na forma que devemos se vestir, Senhor. Porque a noiva, Senhor, agora, Pai, tem que se guardar, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas venham compreender a cada palavra que foi dita aqui nessa tarde, Senhor, e venham levar para a sua vida, Senhor, agora, Pai, porque eu sei, Pai, que essa palavra foi dirigida para o teu Santo Espírito, através do teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, cuide dessas pessoas, Senhor, abençoa cada vida, Senhor, porque nós devemos, Senhor, agora ter uma vida, Pai, direcionada através do Santo Espírito, Senhor. E Deus, querido, ter uma pessoa também direcionada pelo Senhor, Pai. Aleluia. Não, Senhor, através das trevas, Senhor, porque o Senhor é a luz, Senhor, não, Pai amado, Deus querido, Pai, não, Pai amado, Deus querido, a luz, Pai, não pode estar junto com as trevas, Senhor. Verdade. Então eu te peço em nome de Jesus que as pessoas venham entender isso, compreender, Senhor. Isso, Senhor. Ai, meu Pai amado, o relacionamento vem estar na mesma ligação, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa dar, Pai, para essa pessoa um homem ou uma mulher de Deus, Senhor, que vem estar na mesma ligação, Senhor. Não está na ligação do mundo, Senhor, mas sim na tua ligação, na sua direção, Pai, firme contigo, Senhor. Aleluia. Na mesma busca, Senhor, no mesmo propósito, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, porque o Pai amado, para conquistar, Pai amado, um servo, aleluia, ou uma filha sua, Pai, não tem que estar na lascívia, Senhor, não tem que estar na malícia, Senhor, não tem que estar na sensualidade, Senhor, mas na simplicidade, através do teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa ter uma vida, Pai, em comunhão com o Senhor, uma vida direcionada por Ti, Senhor, porque aí sim, Senhor, o Senhor vai trazer aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor vai dar de a bênção para nossas vidas, é na direção do seu Santo Espírito, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor quer dar pra gente de melhor, porque a tua Bíblia fala em 1 capítulo 1 de Isaías, versículo 19, Senhor, se quiseres ouvir a voz, eu mereço o melhor essa terra, Pai, que a gente
Enche com a tua glória, com o teu poder, Senhor. aleluia. Senhor, falaram que o Senhor pensa. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Porque sem ti nós somos nada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tive esse nome rei guardado em ti, Senhor. Nome em comunhão com o noivo, Senhor. Nome, Deus querido, ter um relacionamento, para uma intimidade contigo, Senhor. Para o Senhor nos abençoar, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos livra, Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Na semana que vem, a gente vai terminar essa série, né? Creio eu, pelos meus cálculos, como eu falei aqui, sobre o procurar. Depois que você já aprendeu tudo que foi ministrado, eu vou falar sobre o procurar, o papel do homem e do papel da mulher, como encontrar essa pessoa, como buscar de Deus, como me aproximar ou esperar, o que eu devo fazer. Amém? Então a aula da semana que vem vai ser uma aula prática do que a gente deve fazer, do que a gente não deve fazer nesse momento aí de conhecer alguém. Vai ser a aula do encontro. Amém? E nós vamos estar liberando uma palavra profética na semana que vem. Amém? Vou estar junto com o meu esposo. Débora vai estar aqui orando. E nós vamos estar liberando algo profético sobre a sua vida. Se Deus... Quer falar? Trazer escrito o nome no papelzinho, a pessoa que Deus já mostrou para ela. Ah, tá. Somente as mulheres. Amém. Douglas disse aqui que quem está orando por alguém, quem conheceu alguém, está interessado, não se aproximou, não conversou, traz o nome da pessoa escrito no papel, que a gente vai estar orando com você. Amém? É isso, meus irmãos. Quem desejar abrir um propósito de jejum, amém? No fechamento da live, vou colocar um stories aqui, convidando quem desejar fazer um fechamento na próxima semana profético de jejum, do horário que acordar até o horário do almoço. Eu vou colocar um horário específico, né? 6 horas por dia, 4 horas. Isso tudo vai ser definido, eu vou divulgar. E se você quiser, eu vou te convidar. Que a live da semana que vem vai ser uma live profética. Todas foram, né? Mas a de semana que vem vai ser dessa liberação. Nós vamos te liberar, porque já entendemos que você está debaixo de uma palavra. Não tem como a gente enviar alguém para receber algo de Deus sem que essa pessoa entenda primeiro a palavra do Senhor. E na semana que vem, você que vem acompanhando, já vai estar munido de entendimento de Deus e pronto para viver o que Deus tem. Amém? Eu quero saudar a vida de cada um de vocês. Simone, Cláudia, Bárbara, a Edinalva, que congregou comigo na Pastora Zenaide. Seja bem-vinda. Se eu não me engano, quem eu estou vendo ali é a Gisele, da MCM, lá de Macaé. Que Deus abençoe sua vida. Minha avó. Quem mais? Eu acho que é isso, que eu não estou conseguindo discernir muito bem a foto de todo mundo. Lembrando que no domingo nós temos live, eu, meu esposo e Débora, às 5 horas da tarde, no Facebook dele, pastor Douglas Galvão, 5 horas da tarde, culto on. Terça-feira, Douglas tem uma live 3 horas no Instagram dele, pr.douglasgalvão, sobre Reino de Deus. E na quarta, ele faz uma live também, só que na quarta ele faz sozinho no Facebook. Amém? E quinta-feira que vem sou eu com o encerramento da série. Creio que vou ficar um tempo aí ministrando livre. E depois eu tenho orado ao Senhor sobre uma série só de cura interior. Cura de trauma, cura de rejeição, cura de depressão, cura de inferioridade. Amém? Aí eu vou começar uma outra jornada, mas ainda estou aí estudando, orando ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhe essa live especialmente em grupos. Se você faz parte de grupos no Facebook, joga lá no grupo da tua igreja, no grupo de amigos. Pode até jogar no grupo aí comercial que muitas pessoas assistem. Então eu queria contar com você para expandir Douglas para jogar no Joga Pra Rolo, no OLX. Glória a Deus. Amém? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Entenda que Deus já começou a sua obra e tudo que Ele começa é por intermédio da sua palavra. Amém? Toda a criação começou pela palavra. Pode parecer que nada está acontecendo, mas a palavra está chegando ao teu entendimento, então alguma coisa está acontecendo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço. Desliga para mim, meu filho, por favor. Um forte abraço
E até quinta-feira que vem, às 3 horas, se assim o Senhor nos permitir. Deus Paz do abençoe. Senhor, gente. A paz. Tchau.